Aqui é o Dr. Fernando Freitas, criador do método da consciência sistêmica, e hoje eu vou entrar numa outra live aqui, como sempre, com o tema corpo e mente, integração ou desconexão. Depois que eu fizer essa explanação inicial sobre esse tema, eu vou abrir para perguntas. E, como o pessoal já deve estar sabendo, quem não sabe ainda, eu vou ficar aqui até as 9 com todo mundo. Depois das 9 às 10 eu vou para a comunidade da consciência sistêmica, lá a minha comunidade dos alunos, onde eu vou dar continuidade às respostas. Aí ficar só focado no grupo da nossa comunidade. Bom, corpo e mente, integração ou desconexão. Geralmente, as pessoas têm uma noção que a mente é uma coisa e o corpo é outra. E tem uma noção que é o seguinte, que a mente comanda o corpo. Será que você acredita nisso? Você acha que a sua mente comanda o seu corpo? Se eu perguntar para você assim, o que é que você consegue comandar no seu corpo? Vou perguntar, quantos glóbulos vermelhos você tem? Qual é o nível de oxigenação que você tem no seu sangue? Qual é o nível dos hormônios, de todos os hormônios que existem dentro do seu corpo? Estão todos numa faixa saudável ou não? E aí, será que a sua mente sabe o que é o saudável? Qual é a tensão muscular que você tem em cada fibra muscular, em todos os músculos que você tem no seu corpo? Você sabe qual é o calibre que tem nas suas arteríolas em toda a distribuição de sangue que tem no seu corpo? Bom, eu posso passar aqui o dia falando de um monte de atividades corporais que a sua mente não tem a mínima noção do que é que está acontecendo. Você tem noção do nível de absorção de glicose e de outros alimentos que existem lá no seu sistema digestivo neste momento? Não. Você sabe como é que está o nível de glicogênio no seu fígado? Não. Bom, será que essa mente sabe tanta coisa assim? Não. A grande questão é que, o que é a mente? A mente ela é desenvolvida durante a evolução de todos nós. Se você pegar assim, vou pegar a mente de um feto. Como é que é a mente de um feto? Você já parou para pensar assim, como é que um feto lá dentro do útero da mãe pensa? Você tem noção de como ele pensa? Por exemplo, quando você pensa, você utiliza o quê? Palavras. Ah, eu acho isso, eu penso aquilo, eu penso isso, aquilo, aquilo. E aí, de repente eu falo assim, tá bom, tem um recém-nascido, o que ele pensa? Ele olha para você e está pensando o quê? A cabeça do recém-nascido não tem palavras. Tem o quê? Não é a cabeça, é a sensação. A criança vive nas sensações. E aí quando você fala assim, mas e o pensamento? São sensações. Imagina um monte de imagens de fora, sensações de quente, frio, de imagens, sensações internas que tem no corpo, e tudo isso está entrando. E a criança fica assim, ó, absorvendo esse monte de sensações e tentando dar o que? Um significado para tudo isso. Só tem uma questão, não tem uma palavra sequer, porque a criança não sabe falar. Então, quando você imagina, você olha uma criança, fica olhando para ela, fica assim, que para uma criança pequenininha dessa, recém-nascido, por exemplo, você olha e fala, o que essa criança está pensando? Sinceramente, ela não está pensando, porque ela não pensa. E a nossa mente, que é controladora, que comanda, que faz tudo, que no fundo vive em cima de pensamentos, não existe nessa fase de vida. Por quê? Porque ela vai se desenvolvendo gradativamente. Se tem um mundo não verbal, então assim, tem um período de evolução que chama período pré-verbal. É um período que não tem compreensão de nada do que se fala. Quando que você começa a compreender realmente a fala e começar a controlar aqui na sua mente isso, aquilo, minha mãe é isso, meu pai é isso, aquilo é assim, porque o cachorro faz isso, a família é isso, escola é assim. Quando que você começa a fazer isso? Quando você começa a passar pelo período verbal. E nesse período verbal, onde você começa a entender palavras, comunicação, frases e assim por diante, isso aí vai acontecer quando? Basicamente na fase genital de evolução. Outro dia veio uma pergunta muito interessante que falou assim, eu até achei interessante a pergunta, que
A pessoa me falou assim, mas Fernando, na fase genital, não é lá pelos 15 anos tal? Eu falei, é. Se pegar a divisão de Freud, Freud começa a colocar, ele coloca como uma fase fálica, onde eu chamo de período genital. E não sou eu que chamo, né? Quando a gente trabalha com análise do caráter, nós seguimos essa divisão de fases, fase oral, anal e genital. Mas ele tem razão. Quando eu vi a pergunta lá, eu respondi de imediato, eu falei, não, peraí, tem razão, isso aqui é a divisão de Freud. Freud ele coloca a fase genital lá em cima. Então, eu vou seguir as fases que nós utilizamos na análise do caráter, tá? Então, fase oral, anal e genital. A fase genital é dos 3 aos 5 anos, alguns autores colocam até 6, 7, assim por diante. Então, nessa fase, é onde a criança começa a ter uma compreensão maior. Aquele ser ali é meu pai, aquela é minha mãe, aquele ali é meu tio, meu avô, minha avó, isso é escola, isso é lição, isso é bola, isso é cachorro, isso é o meu corpo, tenho sede, tenho fome, estou com frio, estou com medo. Veja, a mente está começando a se formar. E essa mente, no fundo, é o quê? É para fazer uma conexão com o mundo aqui fora. Então, tem eu e tem o mundo aqui fora. E a mente é algo que vai fazer como se fosse uma ponte para conectar com esse mundo aqui fora. Agora, se o indivíduo tem uma dinâmica mais saudável, então, por exemplo, a evolução de vida dele está ok, papai, mamãe, família, as coisas estão andando tudo muito bem organizado, então a evolução dessa criança, ela vai ter uma evolução tranquila. Eu estou meio assim, tranquila, natural, eu vou falar assim, Fernando, você conhece alguém que teve uma evolução tranquila, simples e natural? Sinceramente, até hoje, eu nunca vi nenhum caso desses, tá? Isso aqui é a coisa mais rara do mundo, porque eu não vi. O que vai acontecer? A mente deveria ser uma evolução natural da relação desse indivíduo com o mundo aqui fora, fazendo uma conexão com a essência dele com o mundo aqui fora. Bom, quem faz essa conexão do indivíduo com o mundo aqui fora? Quem faz a primeira grande conexão é a mãe. Então tem o mundo interno da mãe, que é o mundo uterino. Depois tem a infância, onde a mãe vai estar muito presente. Depois tem a entrada do pai. E aí o que acontece? Esses adultos, eles são o modelo do mundo aqui fora. Se essa relação com esses adultos é uma relação saudável, ou mais saudável possível, o que vai acontecer é que a minha conexão com o mundo vai ficar algo bem mais tranquilo. Agora, se existem traumas, e frequentemente existem, né? De novo eu estou falando, eu nunca vi ninguém que nunca tivesse um trauma infantil. Todo mundo tem trauma. Eu tenho, você também tem. Então, conforme vão acontecendo os traumas, o que acontece é o seguinte, começa a existir uma defesa em relação a algo que me causa dor. Então, assim, imagina eu, estou aqui criança, conexão com o mundo aqui fora. Os primeiros seres que servem de conexão com o mundo aqui fora é mãe, pai, família. Conforme as dinâmicas traumáticas vão acontecendo, eu, criança, começo a fazer o quê? Eu começo a criar mecanismos de defesa. O que são mecanismos de defesa? Mecanismos para me proteger de algo dolorido. Dor é sensação, é um sentimento, é a dor, eu sinto. Então veja, a criança dentro do útero sempre sente o desconforto. A criança quando nasce, ela também sente o desconforto, ela sente a dor, o desprazer. Sentir, a criança sente. Dar um significado e o que fazer com esse sentimento, aí é que a história começa a complicar. Então, conforme vem uma dinâmica de dor, de desconforto, de trauma, essa criança, conforme a fase de evolução que ela está, ela tem que usar alguns recursos para se proteger da dor. Vou fazer uma pergunta para você. Essa criança tem capacidade de solucionar o problema ou de se afastar do problema e buscar algo melhor? Claro que não, né? Claro que não. Então a criança tem que aprender a conviver num ambiente, num sistema que de alguma forma traz dor, traz sofrimento. E aí o que essa criança faz? Ela cria mecanismos.
E aí, em cada fase, tem mecanismos que a criança pode utilizar. No fundo, o que eu estou falando é a criação do caráter, tá? A criação dos traços de caráter tem a ver com os traumas infantis. Por isso que nós fazemos o seguinte: a criança, conforme a evolução, vem a dor, dependendo da fase que ela está, ela utiliza recursos e vai desenvolvendo. Quando nós fazemos uma leitura da análise do caráter, por exemplo, nós fazemos o sentido inverso. Nós avaliamos o indivíduo, vemos como ele funciona, que tipo de mecanismo de defesa ele tem, e aí nós conseguimos deduzir que trauma e que fase do trauma ele teve. Então isso aqui é a construção dos traços de caráter, depois as leituras dos traços de caráter, que aí você tem compreensão da história de vida dessa pessoa. Ok? Então tá aqui, mas voltando, não esqueci que estamos falando da mente e do corpo. Então essa mente seria essa conexão do corpo com o mundo aqui fora. Tanto é que se você já assistiu algumas lives, algumas coisas, algumas aulas que eu passo e vídeos na internet, você sabe que o sistema nervoso ele é formado da camada ectoderma. E o ectoderma é ecto, fora, conexão com o mundo aqui fora. Então essa conexão, ela vai ser mais tranquila, tipo assim, vou fazer uma ponte de conexão, ou eu posso fazer um muro, uma barreira, para me proteger da dor. Então eu vou criar barreiras, que essas barreiras me ajudam a me sentir menos desconfortável, menos dolorido. Como a criança não consegue solucionar, a criança faz o quê? Recursos para diminuir, evitar, fazer de conta que a dor não existe. Ela vai usando milhões de recursos para se proteger disso. Isso é natural. Isso são recursos naturais que todos nós utilizamos. E aí, dependendo da fase, desta fase de evolução, das fases de evolução, nós vamos ver o quê? A construção desse mundo mental. Mas nós estamos vendo também a construção do mundo emocional, nós estamos vendo também a construção do mundo corporal. Então, assim, como eu sinto, como eu faço, como eu penso. E quando falo de mente, a gente fala muito do quê? De pensar. Eu penso, penso. Será que tudo que você pensa, você faz? Para que você pensa desse jeito? De onde vieram esses pensamentos? Pensamentos é interessante que assim, quando a gente está no universo dessa mente, do pensar, do racional, então quando fala mente, geralmente a gente associa com esse racional, esse controle. Então eu vou controlar, veja, eu consigo controlar a minha mão. Sim, eu consigo controlar movimentos dos dedos da minha mão. Mas eu consigo controlar a temperatura da pele? Eu consigo controlar quanto de sudorese eu vou ter aqui ou não? Eu consigo controlar a tensão muscular que tem em cada feixe que tem aqui? Eu consigo controlar o quanto de sangue vai circular em cada vasinho capilar que existe aqui na minha mão? Se você observar, só de observar aqui na câmera, ó, tem áreas que são mais claras, tem áreas que são mais vermelhas. Então eu posso fazer algumas coisas, que eu posso utilizar mais energia nessa mão, então eu vou utilizar bastante energia nessa mão, mas se não tiver um fluxo adequado aqui, ó, ela fica branca, mas se eu soltar, olha lá, ela fica toda vermelha, que aí começa a entrar sangue, energia. Quando eu falo de energia, isso aqui é o sangue, olha lá, a mão estava branca, agora ficou mais vermelha. Por quê? Porque eu bloqueei aqui e utilizei, mas se não vier sangue suficiente, o que vai acontecer? Vai ter lesão muscular, vai ter lesão nas células, porque não tem fluxo natural de sangue. Mas mesmo assim, ó, olhando, você vai ver, tem áreas mais claras e tem áreas mais vermelhas. Eu consigo controlar isso mentalmente? Eu vou falar assim, ó, agora a minha mão vai ficar completamente branca porque o sangue vai sair daqui. Agora ela vai ficar bastante vermelha. Agora eu vou aquecer a minha mão. Agora eu vou esfriar a minha mão. Agora eu vou criar uma grande sudorese. Não, agora... E aí, será que a mente consegue? Como é que você consegue controlar o batimento do coração? Pulsação, pressão arterial. A nossa mente controla a musculatura, que a gente chama de musculatura somática, musculatura voluntária. Só que dentro do nosso corpo
existem uma quantidade absurda de fibras musculares. E tem músculos que nós conseguimos controlar e está cheio de músculos que não controlamos. Por exemplo, você controla o músculo aqui da pupila dos olhos? Não. E ela passa um monte de informação. Você controla os músculos da face? Alguns eu controlo, claro. Mas é interessante que conforme eu falo, podem aparecer uma série de microexpressões do meu corpo que eu nem tenho consciência do que eu estou fazendo. Por exemplo, você tem consciência de como a minha face está se expressando. Agora, nesse momento, eu tenho, porque eu vejo a minha imagem aqui no computador. Mas quando eu estou conversando com você, é interessante, você tem consciência do meu rosto, eu tenho consciência do seu. Mas é interessante, eu não tenho consciência do meu. Quando eu estou falando com você, você vê a minha face fazendo uma série de expressões. E frequentemente eu não tenho consciência do que está acontecendo aqui. Mas você tem e vice-versa. Interessante, né? Mas vamos voltar para a mente, vai. Eu estou puxando para um lado, estou fugindo. Então, a mente, ela tem, vou colocar essa mente racional, que acredita que controla tudo. É interessante que a maioria dos clientes que eu atendo, eles acreditam que eles mentalmente vão resolver tudo, vão fazer tudo. Eles só não conseguem explicar por que a vida deles está um caos. Por que eles têm tantos problemas. Aliás, eles explicam. Eles começam a explicar. Então, Fernando, é que... Aí geralmente eles olham para cima, é que... Peraí, deixa eu explicar. O que é explicar? Conta uma historinha. E vai para cá. Veja, quando eu estou explicando algo, vou contar uma historinha, eu estou conectado com o meu corpo ou estou desconectado do corpo? Conexão ou desconexão? Quando eu vou explicar alguma coisa, assim, geralmente você vai falar com o cliente e você pergunta, mas o que faz você tomar uma decisão desse tipo diante dessa situação? É que, olha, veja, a hora que ele, ele faz assim, ele vai, franze a testa, a energia foi para onde? Ele foi lá para cima. Se a energia foi para cima, a energia saiu de onde? Daqui. Veja, a hora que ele faz isso, levanta a cabeça, levanta os olhos, franze a testa, a energia dele foi para o mundo racional. E aí, ele começa uma coisa que eu chamo da tríade maldita, né? Porque assim, isso é típico de mecanismo de defesa, né? Explica, conta historinha e justifica. Quando começa a justificar, contar historinha e explicar, pode ter certeza que está desconectado do mundo emocional e do corpo. Por quê? Eu estou contando uma historinha para minha cabeça para provar o quê? Para provar 3 coisas importantes. Primeiro, sou inocente. Segundo, eu sou certo. E terceiro, eu sou uma pessoa boa. Entendeu? Então, eu sou certo, sou bom e sou inocente. Por isso eu estou explicando. Isso aqui parece o quê? Criança na frente de pai e mãe, dizendo que tudo aquilo, aquela porcaria que ela fez, sempre tem um motivo, alguma coisa que não foi ela, você entendeu? Sou inocente, sou bom e sou certo. Então é isso aqui, esses 3 mecanismos, assim, as 3 funções que eu estou querendo provar. E no fundo o que eu estou fazendo? Uma tríade que é historinha, explicação e justificativa. Quando eu começo a contar historinha, explicar e justificar, é porque eu estou desconectando daqui. Então essa mente tem uma fantasia que controla tudo, mas não controla. E é por isso que quando essa mente fica desconectada do corpo, surge o quê? Uma série de doenças, surge uma série de problemas. Por quê? Porque a partir do momento que eu não estou mais conectado comigo mesmo, muitas vezes eu estou conectado para agradar alguém aqui fora, eu estou conectado para desenvolver um personagem que na minha vida eu achei que eu tenho que fazer aquele personagem e aí eu deixo de ser o ator para virar um personagem. Aliás, cada traço de caráter é como se fosse um personagem, né? O indivíduo está lá fazendo um personagem. É interessante, outro dia eu estava aqui andando em Miami, eu vi uma pessoa que deu vontade de filmar, mas eu não posso fazer isso porque isso aqui é uma questão antiética, né? Não vou ficar mostrando pessoas aqui. E aí tinha algo, a postura parecia assim, era tudo parecia bem assim,
Ele estava fumando, então eu vou pegar aqui. Eu não fumo, mas faz de conta que isso aqui é um cigarro. Mas era uma coisa assim, era tudo uma dinâmica teatral. Deve ter ensaiado isso a vida inteira. A questão é que ele fazia assim naturalmente, entre aspas. Isso é natural? Não. Você já percebeu como tem gente que faz uma coisa muito teatral? O que é isso? Isso é um personagem. Eu falei, gente, é um personagem que eu estou vendo na minha frente. A roupa combinava com os gestos, com as dinâmicas, o jeito de andar e fazer assim. Gente, era um personagem. Aí quando eu olho para uma pessoa assim, eu fico assim, cadê o ser humano que está por trás desse personagem? Por que ele teve que sumir com a espontaneidade dele e se tornar esse ser bem controlado, organizado, movimentos todos bem, parece que tudo milimétrico. Falei, gente, o que aconteceu com a criança que existe dentro dessa pessoa? Agora eu falei um tema interessante. A criança que existe dentro dessa pessoa. E aqui é um tema que eu falo muito, principalmente dentro do mundo das doenças. Quem é que controla, entre aspas, as funções corporais que eu tenho e que você tem? Você acha que é essa mente racional que controla tudo isso? Não. Tem um segredo. Sabe quem está conectado com o corpo o tempo todo? A nossa criança interna. A sua criança interna é que controla o seu corpo. Então, quando fica assim, e a mente representa muito uma dinâmica, entre aspas, de adulto. Só que, como diz Grodeck, que eu sigo dentro da psicossomática, ele fala assim, o adulto que não tem contato com a sua criança se torna infantil. E isso vai gerar uma série de doenças. E, para melhorar as doenças, o que precisa fazer? Fazer com que esse adulto se conecte com a sua própria criança. Veja, uma conexão dessas duas. Quanto mais desconecta a mente do corpo, no fundo você está desconectando o seu falso adulto ou um personagem que você inventou da sua essência, da sua criança, do seu verdadeiro ser. Você já viu uma criança brincando? A espontaneidade dela, você sente aquela, o corpo dela pulsa, ela tem alegria, as coisas funcionam. Você pegar uma criança mais saudável, óbvio, né? Aí você pega um adulto e de repente o adulto assim, o que você vai pensar de mim, o que você vai imaginar, deixa eu ver, como que eu devo fazer, porque se eu fizer isso você vai me criticar, porque não pode, porque isso, porque aquilo. Engraçado, né? Parece que adulto fica cheio de barreiras, cheio de bloqueios, e ele não pode ser ele mesmo. Então o que acontece? Essa mente cria personagens. E quando eu ensino os alunos, eu sempre mostro os personagens internos. Então, tipo assim, quantos personagens existem dentro de você? E existem. E com quantos personagens existem dentro de um cliente? Quando vem um cliente, ele vem com um personagem. Aliás, um traço de caráter, ou os traços de caráter, são personagens que ele vai desenvolvendo. A questão é que ele fica preso nesse traço de caráter. Ele não sabe utilizar as vantagens, os benefícios, os ganhos do caráter. Ele fica preso no trauma e, como preso no trauma, ele está o tempo todo vivenciando o trauma e se protegendo do trauma. Só que o trauma foi lá na infância, mas ele continua preso nessa dinâmica. É onde a maioria das pessoas estão. E essa mente, de repente, ela está conectada com o passado. Você sabia que a mente, no fundo, está sempre conectada com o passado? E por que a mente chama mente? Porque ela não fala a verdade. Você não sabia que a mente mente? Por isso chama mente. A mente ela foi criada para sair da realidade dolorida. Então, é criado uma mente para proteger a realidade dolorida. Então, no fundo, a mente, a própria criação da mente, muitas vezes a mente é um grande mecanismo de defesa, onde essa mente faz de tudo para não se conectar com a realidade do corpo. E como é que esse ser humano vai se conectar com a realidade do corpo? Sabe quando? Quando começam a surgir os dramas, as dores emocionais, os fracassos, as doenças,
quando começa a aparecer as coisas que a pessoa não consegue controlar mais. Tipo, a mente controla tudo, não controla nada. Aí começa a aparecer uma coisa atrás da outra. Até você começar a fazer o quê? Tirar essa energia da mente racional que explica, justifica e conta historinhas e você se conectar com a realidade. O corpo está conectado com a realidade, a mente está conectada com uma ilusão. E essa dinâmica, quanto mais você desconecta daqui, o que acontece é que tem dinâmicas traumáticas que promovem a desconexão da mente com o corpo. Por isso o tema dessa aula, integração ou desconexão. Porque o mundo saudável é quando você começa a compreender, não é ficar explicando porque eu sou assim porque é por causa disso, não. Você entender o verdadeiro trauma e solucionar o trauma. O seu adulto vai direto ao trauma e soluciona. Não é contar uma nova historinha ou fazer de conta que tá tudo bem, tá tudo sob controle, tá tudo explicadinho, já está resolvido. Não está resolvido nada. A única coisa que você está fazendo é você colocar mais um mecanismo de defesa para não olhar para a dor. Não é solucionar, é colocar mais um mecanismo de defesa, que é o quê? Isto aqui. Isso aí me lembra uma história, deixa eu ver, está na hora de eu parar com essa aula aqui para abrir para perguntas. Mas me lembra uma história muito interessante que, vira e mexe, eu conto essa história. Então, por exemplo, tem o João e o Antônio. O João e o Antônio são dois amigos que estudaram juntos, lá na faculdade, moravam na mesma república, e o João, ele tinha um problema, que ele urinava na cama, e aquilo criava um constrangimento enorme em relação aos amigos, tudo, e aí tinha problema até com as namoradas e tal. E os dois ali, os dois conversando, e o Antônio conversando com ele e tal, e o João falou, não, eu comecei a fazer uma análise, uma terapia aqui, para poder ver o que está acontecendo e tal. E aí os dois terminaram a faculdade, cada um foi para o seu destino, e depois de uns 20 anos, num congresso da área que eles trabalhavam, adivinha, os dois se encontram. E os dois começam a conversar, e conversa, lembrando dos bons tempos, falando do que aconteceu daquele período até agora, e nesse monte de conversa vai, conversa bem. Aí o Antônio falou, ô João, eu lembro naquela época você tinha aquele problema de urinar na cama, que você tinha até começado a fazer lá uma análise e tal, para ver o que estava acontecendo. Aí o João falou, nossa, Antônio, você não tem noção, cara, do que tinha por trás disso. Aí o Antônio falou, então, mas ó, sabe o que acontecia lá? É o seguinte, ó, então tudo isso aí tinha a ver com trauma da minha fase, ali do início da fase genital. Eu estava saindo da fase anal para a fase genital. E tinha uma dinâmica de sedução da minha mãe, onde a minha mãe colocava uma carga de sexualidade para cima de mim, que deveria estar direcionada com meu pai, mas a minha mãe tinha um problema com os homens adultos, porque ela também teve um problema na vida dela, de como aquilo foi acontecendo. E aí, quando ela olhou para mim, ela olhava para mim e acabava vendo o quê? O homem ideal para ela, porque ela começou a me construir como um homem ideal. E aí ela me comparava com o meu pai. E quando ela vinha, ela olhava, meu pai olhava para mim e eu era o homem ideal para ela. Então ela vinha com uma carga de sedução maior. E era uma dinâmica inconsciente que ela fazia. Só que eu, como criança, naquela fase, eu pegava aquela carga e criança não tem como descarregar esse tipo de energia. Então aquilo ficava acumulado dentro de mim. E aí eu ficava segurando o máximo possível. Aí quando eu dormia, aí eu perdi o controle. E aí o que acontecia? Veja como o nosso corpo, a nossa mente faz umas coisas interessantes, né? Porque eu estava com essa carga e eu precisava descarregar. Então descarregava com uma urina. Então eu tinha esse problema de micção, que no fundo é como se fosse uma ejaculação para eliminar essa carga de sedução, de sexualidade que vinha da minha mãe, porque era um mecanismo infantil. E aí ele não parava de falar. E foi explicando. O Antônio olhava assim e falou, meu Deus, então, mas isso aí foi influenciando, porque a partir daquele momento, minha relação com as mulheres, como ficou a sexualidade, tal. E aí faltou o meu masculino, porque o meu masculino tem a ver com o meu pai, mas aí quem formou esse masculino foi a minha mãe, e aí essa dinâmica foi persistir. Então, no fundo, essa dinâmica de urinar na cama que eu tinha naquela fase tem a ver com essa dificuldade da ejaculação, da relação com o masculino e feminino, que dentro de mim, e não parava. Chegou uma hora, Antônio olhou para ele e falou, meu Deus, cara, tudo isso? Ele falou, você viu? A minha terapeuta me explicou direitinho tudo o que acontece, eu sei direitinho tudo. Aí o Antônio chegou e falou assim,
então agora você não está urinando mais. Ele falou, não, urinar eu continuo urinando, mas eu já sei porque eu urino. Já me explicou tudo direitinho. E não continuo urinando, mas eu já sei por quê. Ó, a cabeça fez o quê? Resolveu o problema? Não, só contou uma historinha e sabe por que está urinando, mas não resolve nada. Aliás, isso é uma boa conexão da mente com o corpo ou é uma desconexão? E a gente vai utilizando até esse monte de histórias, de conversas, para no fundo manter uma desconexão. Isso não ajuda em nada. Então, mente e corpo, conexão ou desconexão? Deu para entender? Explicar exemplos de caráter. Cada caráter utiliza mecanismos de defesa, e esses mecanismos de defesa, quando você analisa o traço de caráter, você está analisando o quê? Que tipo de defesa esse indivíduo cria. Então, uma coisa bem simples, vou pegar uma coisa bem simples, um exemplo que eu costumo dar, que é assim, imagina uma criança com fome, ok? Então ela está com desconforto porque tem fome. Agora, imagina se é um feto que está na barriga da mãe, que está com 7 meses e está passando fome. O que esse feto pode fazer para parar de passar fome? Ele consegue sair, ele consegue ligar para alguém, ele vai lá, disca lá, manda aí uma comida. Não pode fazer nada disso. Ele consegue chorar lá dentro do útero? Não. Qual o recurso que essa criança tem para parar de sentir o desprazer da fome? E se pegar uma criança de 1 mês que está com fome, que recurso ela tem? E se eu pegar uma criança de 2 anos, se eu pegar uma criança de 5 anos, por exemplo, veja, a dinâmica é a mesma, o desconforto é o mesmo, estou com fome, pronto. Tem alguma coisa que eu estou com fome, aquilo está me fazendo mal, estou num desconforto. Se você pegar um bebê dentro do útero, primeiro, ele não sabe que aquilo chama fome, ele só sabe que tem alguma sensação esquisita. Ele consegue avisar alguém, ele não sabe nem que existe alguém, ele só sabe que tem uma sensação muito ruim dentro dele. O que ele pode fazer? Qual o recurso que ele pode fazer? Ele se desconecta. Ele se desconecta da sensação. Então, tipo assim, eu me desconecto do sentir. Então, assim, eu paro de sentir. A hora que eu parar de sentir, eu elimino o desconforto. Então, quando você vê um indivíduo que teve um trauma no mundo intrauterino, por exemplo, ele vai ter uma dinâmica o quê? De desconexão do seu próprio corpo e do sentir. Ele tem uma dinâmica de isolamento, ele vive num mundo à parte, porque se ele voltar para o corpo, ele sente o desprazer, o desconforto. Então ele aprendeu que a hora que chega o desconforto, ele foge, vai para um outro lugar, ele fica aqui fora do corpo, porque é assim que ele consegue se proteger. Quando você vê um indivíduo com uma característica dessa, então você vai ver, esse indivíduo tem uma dificuldade de contato, ele mantém distância, ele quando olha para você, ele não conecta com você, ele passa além de você, parece que ele está olhando para algum lugar, ele vive no mundo da lua. O que é isso? Isso é um mecanismo de defesa que essa criança precisou utilizar diante de uma situação traumática no mundo intrauterino. Ó, aí você pega uma criança de 1 mês, está com fome, o que essa criança de 1 mês vai fazer? Ela tem um recurso. Ela chora, ela grita, ela berra. Vê se alguém ouve e percebe que ela fala do desconforto dela chorando. E aí ela faz o quê? Ela chora, mostra o desconforto e está esperando que alguém venha trazer aquilo que vai aliviar o desconforto dela. Bom, se você pegar um indivíduo que teve um trauma forte nesse período, no mundo adulto, como é que ele funciona? Ele passa a vida reclamando que ele está cheio de problemas, esperando que alguém venha resolver o problema dele. E aí fica, tá vendo? Ninguém olha para mim, ninguém olha para as minhas necessidades, porque eu estou aqui, eu estou sofrendo tanto, e ninguém... Ué, se você vê o indivíduo com esse tipo de característica, você vai ver, ele vai ter, isso aqui é uma dinâmica mais oral, você vai ver como é que ele funciona dentro da oralidade dele. Ele está fazendo o quê? Ele é adulto, ele tem capacidade de fazer alguma coisa para pegar a comida dele, preparar a comida, trabalhar, comprar comida, sei lá, fazer coisa, mas não. Ele fica aqui reclamando e provando o tempo todo que ninguém olha para as necessidades dele. Aí você olha, é um adulto, mas a mente dele está onde? A dinâmica dele está onde? Dentro da dor dele da infância, de bebê.
Ele ainda está como um bebê no berço esperando que alguém venha fazer algo para ele. E o pior é que ele acredita que é isso. Se você pega, por exemplo, uma criança com 5 anos com fome, não, com 2, vamos pegar com 2. Com 2 a criança já fala, ela sente e fala: mãe, pai, vô, estou com fome. Ele pode não ter a capacidade de pegar as coisas, mas ele sabe até falar, ele sabe verbalizar. O bebê de 1 mês, não. Mas ele está aqui. Se você pegar uma criança de 5 anos, se bobear, ela vai até a cozinha, ela vai até a geladeira, ela pega as coisas, ela pega a banana, ela pega e come. Ela tem mais recursos. Então, assim, dependendo da dinâmica, estou pegando uma situação. Dependendo da dinâmica, o que está acontecendo, cada criança na sua fase de evolução, ela vai utilizar os recursos que ela tem disponíveis na sua evolução psíquica e motora, evolução psicomotora. E é claro que não é só evolução psicomotora, é uma evolução emocional, é uma evolução mental, tudo aquilo vai evoluindo, a criança está crescendo e evoluindo. Dependendo da situação do trauma que ela vai tendo, ela vai buscando elementos para solucionar ou então para esconder, para se proteger da dinâmica dolorida. E isso fica marcado no indivíduo, tanto é que você olha para a pessoa hoje, você vê a forma como essa pessoa sente, pensa e age. Você observa o corpo dela, para que esse corpo foi preparado. Se você pegar um indivíduo, por exemplo, que ficou lá passando fome, estou aqui com fome esperando que alguém me dê alguma coisa, você acha que ele vai estar com o corpo ali firme, muscular, que vai fazer uma... Não, você vai ver ele parado, meio mole, porque ele fica assim, alguém tem que fazer algo para mim, alguém tem que me pegar no colo, alguém vai fazer alguma coisa por mim. Então o corpo ele vai se moldando em cima da função, dependendo da função que o indivíduo está fazendo, tem uma sequência, chama energia, função e forma. Quando você faz a leitura, você faz o contrário, é forma, função, energia. E aí você tem noção de como foi que aconteceu tudo isso. Querido professor, então a conexão acontece quando esse adulto cuida da criança. Existe algo assim, a desconexão vai acontecendo quando os adultos fora da criança não estão conectados com a necessidade da criança. Então a criança vai desconectando desse mundo adulto. Então esse mundo adulto, pai, mãe, avô, avó, professor, o que está aqui, não consegue conectar com a necessidade, então essa criança começa a se proteger. Quando que ela vai começar a ter a capacidade de solucionar o problema? Quando ela se torna adulta, e aí ela não fica esperando que os adultos lá fora cuidem dela. É a partir do momento que ela se torna adulta e ela começa a ter consciência do que está acontecendo, e agora eu vou cuidar da minha criança. E aí eu vou identificar e solucionar os traumas. Não é ficar contando historinha. Ah, eu sou assim por causa disso. Eu faço xixi na cama por causa disso. Entenderam? Entendi. Mas parou de fazer xixi? Não, não parei. Mas que eu sei explicar tudo direitinho, eu explico. Mas não parou de fazer. Então, quando eu começo a identificar, é interessante que quando vem, como é que conecta? Como é que faz a conexão? E aí o profissional vai ajudar esse indivíduo, o lado adulto desse indivíduo, mergulhar na dor da sua própria criança, fazer conexão com a dor. É interessante, só que agora você é adulto, você não é mais criança. A dor, fica assim, ah, mas você vai mexer na dor? A dor já está lá. Não sou eu que faço a dor. A dor já está. Só que quem está lidando com a dor é a sua criança. E como a criança lida como com a dor? Se desconectando da realidade, contando fantasias, racionalizando, contando historinhas e explicações. É uma defesa, isso é uma defesa. Fingindo que o problema não existe, dizendo que o problema não é daqui, o problema é de lá, porque se eu olhar o problema que é lá, eu não vejo que o problema é aqui. Então existem milhões de recursos. O que vai acontecer? Quando você é adulto, você tomar consciência da sua verdadeira dor. Você mergulhar nesse processo como adulto e você solucionar. Quando você entra como adulto, identifica e soluciona, não é ficar historinha, explicação justificativa, é solucionar, você tira a criança da dinâmica traumática. Veja, a criança cria mecanismos de defesa com a esperança que lá na frente algum adulto venha cuidar dela. Adivinha qual adulto que tem que cuidar dela? Você acha que é pai e mãe que vai cuidar dela? Não. Quem vai cuidar dela? Ah, já sei, Fernando. É o marido, a esposa ou os filhos que vão fazer isso? Não, apesar que a maioria faz isso, né? Fica esperando que aquilo que meus pais não me deram,
O meu marido, a minha mulher, meus filhos, meu chefe, meu trabalho vai me dar. Sinto muito, não funciona assim. É você, adulto, tem que ser responsável por si mesmo. Você vai cuidar da sua criança. E aí tem uma grande jornada de evolução, que é você, adulto, mergulhar na sua própria história e identificar os problemas que você carrega. Não é fugir deles, é ir atrás deles e seguir. E muitas vezes, para fazer isso, você precisa de um profissional que vai te ajudar nessa história. E o profissional, ele precisa ter a coragem de levar até o problema. Não é parar aqui em cima e inventar uma nova casquinha, sabe assim? Não, não precisa mergulhar, não. É só cria uma historinha, conta outra história. Olha, veja desse jeito que tá bom. Isso aí é outro mecanismo de defesa. Você não vai em direção à dor, então não vai resolver. Não vai resolver. Então o que vai acontecer, e tem outra, tem alguns profissionais que começam a mexer no que está aqui. Então esse traço de caráter, de repente ele está aqui para segurar um problema que está para explodir. A dor está aqui. Se você mexe nisso aqui, não sabe o que você está fazendo, você mexeu nisso aqui, o que vai acontecer? A dor, o problema começa a aparecer. E depois não tem como colocar isso de volta. Por isso, tem que tomar. Quem trabalha com isso tem que trabalhar com a essência, porque a hora que você abre é para solucionar isso aqui. Agora, se você fica só tirando isso aqui para colocar uma tampa nova, o risco é que você tampa, o negócio vai. Porque esse traço de caráter é um equilíbrio para evitar três coisas importantes. Por que tem essa defesa? Para o indivíduo, tem uma dor profunda, não tem? Se o indivíduo ficar em contato direto com a dor e não tiver uma defesa, o que vai acontecer? Ele morre, ele adoece ou ele enlouquece. São três dinâmicas. Porque alguma coisa vai acontecer. Porque ou ele morre ou enlouquece para desconectar de vez. Então eu morro, desconectei da vida. Eu enlouqueço, eu desconecto da realidade. Ou eu adoeço, e aí estou em contato com a dor, o meu corpo está em contato com a dor, mas eu não sei o que fazer com ela. Por isso, quem trabalha com o caráter tem que ficar muito atento, porque a hora que você mexe no caráter, aliás, o Reich desenvolveu a análise do caráter exatamente para identificar a dor e solucionar a dor. Não foi para ficar usando como adjetivo ou parece algo de, sei lá, de astrologia. É porque eu sou virgem, porque eu sou virgem, eu sou assim. Não tem nada contra a astrologia, hein? Pelo amor de Deus, não tem nada a ver com isso. Então eu falo assim, traço de caráter não é isso. Ah, sabe o que é? É que como você é virgem, você é perfeccionista, você gosta de fazer, agora entendi, agora já me entendi. Tá bom. A astrologia funciona assim, mas quando você vai trabalhar com dor de ser humano, não é desse jeito. Isso não funciona. Por isso, quando você faz análise do caráter, você tem que ter a responsabilidade, você está mexendo em algo que foi criado para evitar uma dor profunda. E se você mexer nisso aqui e destampar essa história, se você não souber o que fazer com isso aqui simplesmente explode. E aí, por exemplo, eu recebo um monte de gente que passa por uns trabalhos estranhos, que a hora que mexe aqui, explode. E depois não sabe mais o que fazer. Aí vem tudo correndo atrás de mim. O que aconteceu? Como é que faz para trazer isso de volta? Às vezes tem que colocar o traço e caráter de volta para defender, só que a pessoa vai entrar numa resistência, uma defesa maior, para depois poder trabalhar isso aqui, entrar aqui e trabalhar. É a mesma coisa, cirurgia. Você vai abrir, sabe o que fazer lá dentro. Não é só abrir, olha lá dentro, olha, o intestino mexe, as coisas funcionam e fecha de novo. Mas você não sabe o que fazer lá dentro, então não mexe. Então tomar cuidado. Então eu estou falando isso que eu estou vendo muitas pessoas mexendo com traço de caráter e achando que isso aqui é uma coisa simples, natural, que parece um signo. Fala assim, não, isso aqui é só explicar como é que funciona que resolve. Olha, não é bem assim não. O Reich deve estar virando no túmulo dele e falar que isso aqui é análise do caráter, ele vai. A análise do caráter é um trabalho seríssimo para identificar a dor real do indivíduo e saber o caminho da cura. Criança adotada, chegou na família com 2 anos. Comportamento de birras, teimosias e até de ausência de importância em relação à sua atual família demasiado. Como auxilia essa criança? Imagina uma adolescência de desrespeito a todos. Aqui, primeira coisa, criança é só consequência, tá? Aqui teria que trabalhar com essa família. A família que adotou.
Porque fica assim, se essa família não sabe colocar limites claros para ajudar a criança a pegar essa energia dela e direcionar, se deixar isso aqui tudo solto, essa criança fica inundando. Só de você falar isso aqui, já estou vendo uma coisa assim, é uma família que, quem é que manda na família? Provavelmente essa criança. Isso é péssimo, porque quem manda numa família, quem deveria ter a liderança, são os adultos e não a criança. E se tem uma adoção, com certeza tem uma dinâmica sistêmica aqui complicadíssima. Por quê? Porque essa criança aqui, ou ela ficou super idealizada, ou essa criança aqui, de repente, é tudo no mundo. Não, criança é só uma criança. Esse que é o... Criança é uma criança. E criança precisa de adulto. Adivinha para quê? Para essa criança se organizar, se orientar, pegar energia e direcionar para a vida. Se deixa a criança jogar energia para tudo quanto é lado, ela vai sentir, imagina, ela é adotada, mas tem birra, ela não dá valor para as pessoas que estão aqui fora. O que significa isso? Significa que as pessoas que estão aqui fora, os adultos, são completamente infantis. E aí não estão sabendo o que é função pai e mãe. Essa criança vai ter seríssimos problemas, tanto na adolescência quanto também no mundo adulto. A questão é, que modelo adulto está acontecendo? Está aqui dentro do sistema onde quem muda é a criança. E aí fica assim, a criança tem que mudar e se moldar para ser do jeito que os pais querem. Sinto muito. A criança é uma grande força da natureza que está em evolução. Se você não souber cuidar e direcionar essa energia vai dar problemas. Porque essa criança não pode mandar um sistema, ok? Doutor Fernando, aquelas pessoas que a gente conversa com ela e tem a sensação que ela está cheia de cadeados, nunca se abre com ninguém, não é semelhante ao homem do personagem? Sim, vários personagens. Esse aqui, por exemplo, você está falando, se a pessoa está completamente travada e fechada, então o que ela tem? Ela tem um mecanismo de defesa. Aí você vai ver que tipo de mecanismo. Essa pessoa ela pode ter uma trava enorme na cabeça dela. Por exemplo, você pode falar com ela, parece que nada entra. Ela está cheia de crenças e convicções que não permite. Qualquer coisa que você fala, ela bloqueia, não entra. Tem pessoas que têm essas travas no corpo. Você vê o corpo todo travado, cheio de couraças musculares, que é o que o Reich começou a descrever quando ele falava de traço de caráter. Hoje em dia, quando a gente fala de traço de caráter, de couraças, nós falamos o quê? De couraças musculares, que é um corpo travado, que parece que nada entra. Couraças viscerais, são couraças emocionais, que tem a ver com o mundo do sentir. Então, as sensações, os sentimentos estão todos bloqueados. E tem as couraças mentais, as couraças cerebrais, que é esse nível de pensamento. Você fala e é a mesma coisa que você falar com a parede. Já experimentou falar com a parede que não entra nada? É parecido com isso. Então, tem pessoas que têm couraças viscerais, que no fundo são couraças emocionais, que, por exemplo, elas fazem muito dramalhão. Você chega perto, ela chora, ela grita, ela berra, ela fecha o olho para não ver, ela faz milhões de coisas. No fundo, é uma prisão, é assim, ninguém entra. Se você falar alguma coisa, nossa, parece que o mundo acabou, que você acabou comigo, que você... É um jeito de se proteger. Porque quando eu crio essa barreira, o Reich, quando ele começou a desenvolver a análise do caráter, foi exatamente identificando a resistência que os clientes tinham para poder se trabalhar. Então, ele estava lá na psicanálise e via que o método da psicanálise chegava um momento que não conseguia chegar. O cliente criava uma barreira, que é uma resistência, o termo, que não entrava. É basicamente isso que você está falando. E a questão é como avançar para cá. E foi em cima disso que Reich desenvolveu a análise do caráter. Como é que você consegue chegar aqui? A psicanálise, na época, ela era extremamente passiva. Tipo assim, eu vou onde o cliente me levar. Onde o cliente me levar, eu vou. Então, o terapeuta era passivo, era como se fosse, eles usavam assim, uma folha de papel em branco, e aí o cliente que escreve, eu vou ver o que ele vai escrever. Então, eu não posso interferir, não posso fazer nada. E aí, o Ferenczi e o Reich, lá na época da psicanálise, começaram a criar dinâmicas para ter sucessos melhores nos trabalhos da psicanálise, que era fazer uma psicoterapia ativa. A ativa é o terapeuta, o profissional vai começar a fazer algo. E aí eles começaram. O Reich estudou muito essas dificuldades de sucesso. E por quê? Porque tinham couraças que impediam o cliente
criava uma barreira, eu não estou falando de desconexão, criava uma barreira para não deixar entrar na essência do ser dele. Então ele bloqueava. E aí o Reich falava assim, como é que você vê que um ser é natural? Quando ele tem uma pulsação natural. Você vê que ele tem algo que é espontâneo, é natural. Que nem uma criança, você pega um bebezinho respirando, que não esteja muito detonado, você vê como ela respira com o corpo inteiro, como ela flui, como é simples e natural. Ela brinca, ela se diverte, ela pega as coisas interessantes da vida, ela é criativa. Você pega um adulto, é travado, tudo é cheio de pode, não pode, é cheio de barreiras, cheio de proibições, cheio de castrações, cheio de... Não, e é que eu sou um adulto. Não, isso não é adulto, isso é um indivíduo travado. Parece que colocou um monte de cadeados, né? Tem cadeados na cabeça, nos músculos, lá dentro dos órgãos, é uma coisa assim. O que é isso? A pessoa se protege, ela cria uma prisão para evitar o trauma do mundo. Isso está parecendo viver no Brasil hoje em dia. O pessoal vai para dentro de condomínios fechados, que no fundo são prisões, então eles fazem o contrário, eles põem a prisão, põem vigilância, e eles ficam aqui para se proteger do mundo aqui fora, porque se abrir, o mundo aqui fora vai me atacar, vai me destruir. É parecidíssimo, então você vê condomínios que parecem prisões, e é mesmo, só que assim, eu acabo preso para poder ficar livre. Olha que interessante, para poder estar em paz aqui dentro, e mesmo assim não consegue, porque daqui a pouco vai ter que sair pela porta, vai ter que trabalhar aí no mercado, e o mundo lá fora é horrível. E a pessoa se protege fazendo isso. Então, um bom exemplo de couraças, de caráter, são esses condomínios fechados, cheios de seguranças, de prisões, carros blindados, que é o quê? Eu estou fechado para o mundo aqui fora, porque o mundo aqui fora é violento e vai me destruir. É parecidíssimo com a dinâmica de caráter. Quando você começa a entender dinâmica de caráter, você vai ver até caráter das culturas, das populações, dos povos, das famílias, você vê dinâmicas desse tipo.